Bom dia, irmão, paz do Senhor. Uma alegria estarmos juntos no nosso Devocional Descobertas. Nós vamos iniciar hoje o livro de Isaías. Uma alegria, um privilégio extraordinário para a gente. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 1. Eu fiz algumas modificações naquelas perguntas que você vai respondendo durante a meditação. E eu te animo, primeiro, que você compre um caderno, para que você possa responder. Por exemplo, tem um caderno de meditação do livro de Isaías, e depois tem um caderno do livro de Deuteronômio, como você já fez, ou num caderno mais grosso, você dividi-lo, para que você possa fazendo essas meditações. Isso ajuda você a organizar, isso ajuda você a manter suas anotações, suas aplicações, suas orações, que você pode escrever durante o devocional. É muito importante quando você faz isso, você pode fazer um diário devocional para você, é muito enriquecedor, eu acredito que é de um grande proveito para você, meu irmão. E vai ser uma bênção para a sua vida, e conforme o tempo vai passando, no dia que você for meditar no texto de Isaías, em algum outro momento você pode voltar para esse caderno, olhar, acrescentar coisas, enfim, eu acredito que é uma grande bênção anotar, viu? Medite no texto, não fique apenas com o devocional que eu estou fazendo aqui. Aqui eu vou tocar em alguns pontos mais importantes, né? Tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, trazer alguma aplicação. Mas vá para o texto, medita no texto, tire tempo com o texto sagrado, ore sobre aquilo, responda aquelas perguntas, elas vão olhar para dentro de você, vão fazer você olhar para o texto. Então eu acredito que vai ser de grande valor para você. No capítulo 1 do nosso texto de Isaías, capítulo 1, o Isaías começa e ele inicia tocando na essência do pecado. A palavra aí no versículo 2, revoltados, provavelmente é a palavra que você vai ter aí. Criei filhos, mas eles estão revoltados contra mim. Essa palavra aí, a ideia dela é de avançar contra Deus, é de rebelar-se, é de enfrentar, é de encontro. E aqui está a essência do pecado. A essência do pecado é quando você está voltado contra Deus e voltado para si mesmo. É quando você diz não para Deus e sim para você. Aqui está a essência do pecado. A natureza conhece a Deus, o boi conhece o seu dono, né? E as ovelhas conhecem o seu pastor, mas Israel não me conhece, Israel está revoltado contra mim. A essência do pecado, e toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo isso para Deus. Nós estamos dizendo não para Deus, nós estamos dizendo eu consigo só, eu posso só, a minha vontade, Deus, é mais importante que a sua. Então, todo pecado é uma rebelião, é uma revolta, toda desobediência é uma revolta contra Deus. E Isaías vai na raiz do problema. Isaías vai no centro de todo o problema. Ele não vai olhar os frutos, que é a injustiça social, a opressão ao pobre, os problemas de acordos mal feitos, os ricos oprimindo os pobres oprimindo os pobres. Esses são resultados. A raiz do problema é que todo ser humano, meu irmão, quebrou o seu relacionamento com Deus por causa do pecado. E a essência do pecado é essa revolta contra Deus. É olhar para si mesmo, é a desobediência, é colocar-se a si mesmo acima de Deus, a sua vontade no lugar da vontade de Deus. Então, todo pecado tem isso como origem. Mas o interessante é que, apesar de toda a nação, diz o texto sagrado, abandonar o Senhor e por isso se corromper e estar tomado de chagas espirituais, de doenças, o texto vai dizer que toda a cabeça está doente, isso é, não há raciocínio, não há pensamento, não há nada na mente das pessoas que não esteja tomado pelo pecado e não esteja doente pelo pecado. Apesar de todo esse estado mental, espiritual, eles estão buscando ao Senhor.
Eles estão revoltados contra Deus, mas o culto é o início do livro de Isaías. Isaías inicia seu livro falando do culto. E a religiosidade, esse tipo de religiosidade, é a pior espécie de pecado. Porque você está revoltado contra Deus, mas você está buscando a Deus, você está revoltado, você abandonou a Deus, como o texto vai dizer que a nação de Israel abandonou o Senhor, mas estão adorando a Deus, estão buscando a Deus, eles estão associando o pecado com elementos do culto. Eles estão associando o pecado com elementos sagrados. Isso é, com a oração, com a adoração, com os sacrifícios, com o louvor, né, com a leitura da palavra. Enfim, esse é o pior tipo de associação, esse é o pior tipo de revolta. Como é que alguém se arrepende de uma situação dessa? Não, eu estou revoltado contra Deus, eu vivo uma vida dupla, eu vivo em pecado, eu vivo na corrupção, eu vivo na imoralidade, eu vivo na mentira, eu vivo uma vida religiosa, mas ao mesmo tempo eu vou cultuar a Deus, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou adorar a Deus, eu dizimo e oferto, mas a minha vida é dissociada de uma vida piedosa, mas eu cumpro os rituais. Eu vivo, eu estou atuando, eu estou encenando diante de Deus e diante dos homens. E Deus diz, eu não posso suportar, eu não posso aceitar que vocês façam isso. Quando vocês oram, eu escondo o rosto de vocês. Quem pediu para vocês trazerem uma multidão de sacrifícios? Veja, os sacrifícios aqui, o culto aqui, o louvor aqui, não está feio, não está mal feito, não está uma coisa ruim humanamente falando, mas está associado com o pecado e Deus não pode aceitar isso. E aqui é um culto muito rico. Israel ainda, e nós vamos vendo aqui no texto, que Israel ainda está rico, está próspero. Israel está no início, logo saindo ali do reinado de Davi, de Salomão, há muita riqueza, muita prosperidade, o povo ainda e o reino ainda tem muita riqueza, é um povo ainda forte, é um povo ainda que tem um poder bélico, militar poderoso. Então eles ainda estão debaixo de muita riqueza e por isso trazem ofertas, trazem sacrifícios. O templo está muito bonito, construído como Salomão construiu, está tudo muito bonito, mas eles estão associando o pecado. E aqui tem uma lição para mim e para você. Meu amado irmão, Deus não se impressiona com estruturas humanas. Deus não se impressiona com a quantidade de dinheiro que alguém traz para ele. Deus não se impressiona com absolutamente nada disso. Deus não se impressiona com a roupa bonita. Deus não se impressiona com cânticos, com instrumentos, com todo aquele aparato humano que existe. Não que isso em si é mal, mas isso associado com o pecado é detestável diante de Deus. É detestável diante de Deus. Enquanto Cristo se impressiona com a oferta da viúva, que está ali ofertando aqueles 2 centavos ali, aquelas 2 moedas ali, ele não está impressionado com os ricos que estão colocando grandes quantias. Mas o que impressiona Cristo é aquela oferta daquela mulher que entregou tudo ao Senhor. Meu amado irmão, Israel aqui tem muito dinheiro, tem muita riqueza, tem muita beleza aqui, mas Deus está reprovando tudo aquilo. Deus não aceita todo culto, Deus não aceita toda oferta, Deus não aceita sistemas e estruturas humanas, Deus não aceita as coisas sagradas associadas ao pecado, unidas ao pecado. Deus não aceita isso de jeito e hipótese nenhuma. Por quê? Porque eles abandonaram o Senhor. E o versículo 16 ao 20 é um chamado ao arrependimento. E o chamado ao arrependimento, irmão, é voltar-se para Deus, é tratar o pecado, é lavar, é vir e lavar-se no sangue, é viver as Escrituras, é retornar à intimidade com Deus.
As pessoas podem se arrepender, fumavam, não fumam mais, bebiam, não bebem mais. As pessoas podem se arrepender, mas isso não quer dizer que elas voltaram-se para Deus. Muitas pessoas que deixaram os vícios não voltaram-se para Deus. O que os profetas, o que Isaías vai chamar é voltar-se para Deus, é voltar-se para a palavra de Deus, é voltar-se para a comunhão, para a aliança com Deus, e não apenas simplesmente socialmente manter-se em alguma coisa boa. Não é esse o chamado dos profetas, não é isso que Deus está chamando o povo de Israel a fazer. Então, o capítulo 1 termina com esse chamado, mas termina com o povo de Israel ainda inclinado no pecado, não se voltando para Deus e não abandonando as trevas. E o capítulo 2 inicia com as primeiras profecias aí messiânicas, onde todas as nações estarão reunidas. Essa ideia de que o povo de Israel, e só o povo de Israel, e somente eles, esse exclusivismo, isso não é bíblico. Em canto nenhum do Antigo Testamento, os profetas sempre vão falar de todas as nações. Deus, quando falou com Abraão, falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nunca foi um exclusivismo, Deus nunca quis isso, esse nunca foi o propósito de Israel. Israel, no seu pecado, que entrou por esse viés que não tem absolutamente nada de bíblico. O capítulo 2, Isaías, começa dizendo que todas as nações virão, todas as nações se reunirão sobre o Messias e aprenderão da lei do Senhor, mas Israel não vai estar lá. Israel não vai vir. Por quê? Porque eles estão riquíssimos. Porque eles estão com muito dinheiro, muita riqueza. E essas riquezas que eles têm ídolos iguais às suas riquezas, na mesma quantidade e proporção. Israel está riquíssimo financeiramente, está próspero financeiramente, mas também está idólatra na mesma medida. Dificilmente, irmão, e aí Jesus nos faz lembrar disso, quão dificilmente o rico entrará, aqueles que confiam na riqueza entrarão no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha de costurar, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Os discípulos ficam espantados, então é impossível. Ele disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, assim, eles estão orgulhosos do seu poder militar, da sua força. Israel ainda é uma nação muito poderosa, influente ali naquela região. Ainda tem um exército poderoso que está trabalhando, que está desafiando os inimigos. Ainda não houve uma invasão contra Israel que vai destruir Israel. Então eles estão bem, eles estão ricos, estão fortes, estão poderosos. Então, por isso eles não se voltam para Deus, por isso eles não se voltam para o Senhor da glória, porque eles estão cheios de si mesmo, cheios do orgulho, eles estão confiados em si mesmo, no dinheiro, na força, na jovialidade, no poder que eles têm. E, meu irmão, a nossa confiança deve estar apenas no Senhor. Não importa se temos ou não dinheiro, se temos ou não saúde, se temos ou não prosperidade, a nossa confiança deve estar unicamente no Senhor e o nosso coração deve estar humilhado diante dele. Nós não podemos ter uma atitude orgulhosa. Meu irmão, olha, pergunte para você mesmo nessa manhã: estou confiado no meu dinheiro, na minha inteligência, na minha saúde? Eu estou confiado na minha própria oportunidade? No momento que eu estou vivendo, toda a minha confiança está no Senhor. Sabe, eu estou colocando alguém ou alguma coisa na frente de Deus. Eu dou a isso mais tempo. Eu estou abandonando a oração, a leitura da palavra, a intimidade com Deus. Meu irmão, quando Israel vê todos aqueles ídolos sendo destruídos, estão cobertos de ouro. Mas quando tudo aquilo for destruído, Israel se esconderá como toupeiras debaixo da terra e como morcegos nas cavernas. Eles vão se esconder para todos os cantos diante dos inimigos de Deus, diante dos inimigos do próprio povo de Israel. Mas acima de tudo,
diante da glória de Deus, porque Deus virá, o dia do Senhor virá, e é dia de trevas para aqueles que estão vivendo no pecado, é dia de destruição para aqueles que estão na idolatria, confiados em si mesmos, desobedecendo a palavra de Deus. Meu amado, que você e eu possamos olhar esse texto e dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim. Meu irmão, tire toda idolatria do seu coração. A idolatria é a arma mais poderosa de Satanás contra a igreja. A autoconfiança, a autossuficiência, a confiança no dinheiro, no emprego, a confiança na saúde, na beleza, a confiança em si mesmo. Que você possa estar livre de toda idolatria, confiando tão somente no Senhor, buscando tão somente o Senhor da glória, vivendo para a glória dele, vivendo para amar e adorar o Senhor. E o capítulo 3 começa falando de uma disciplina que virá do Senhor. Aqui é interessante, quando você olha o texto dos profetas, diferentemente de muitos que falam hoje em dia, sempre colocando a culpa no diabo em todas as partes e cantos, você vai ver que a disciplina vem do próprio Deus. O texto diz no capítulo 3 que Deus vai cortar, é Deus que vai cortar, a ação é de Deus, ele vai cortar todo o mantimento de pão e água da nação de Israel. Deus vai cortar todo o sustento de pão e água. Os juízes, os nobres, os profetas, os valentes, eles estarão tão fracos que são crianças que dominarão sobre eles. Alguém que tiver uma muda de roupa vai ser um rei, mas essa pessoa que tem essa muda de roupa e que seria o rei, vai dizer, não me ponha como rei sobre vocês, porque isso aqui virou uma ruína. Virou uma ruína tudo isso. E às vezes a gente olha e vê essa questão tão triste de pessoas que confiam em si mesmo, que confiam naquele momento de prosperidade que estão passando, que confiam no seu próprio dinheiro, e é o que está acontecendo com Israel. E Deus vai trazer castigo, castigo sobre toda aquela corrupção, sobre toda aquela violência, sobre todo aquele orgulho. Se existe um pecado, meu irmão, que Deus não está perto e que Deus aborrece de uma forma especial, é o orgulho. Deus não está próximo de pecado algum, mas é um pecado que Deus detesta de forma especial, é o orgulho, é a nossa arrogância, a nossa autoconfiança. Deus odeia isso de uma forma muito especial. Por quê? Porque é esse o pecado original, é essa revolta, é quando nós estamos seguros em nós mesmos e não em Deus, é quando nós fazemos de nós mesmos ou do que temos o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aquilo que temos é aquilo que somos, é o nosso próprio Deus, e Deus abomina isso de uma forma muito especial. O versículo 8 diz que tudo isso vai acontecer, todo esse castigo vai acontecer, porque as línguas e as obras do povo de Israel estão contra o Senhor para lhe desafiar e desafiar a sua glória. Esse texto aí mostra como Deus vai castigar, porque há uma revolta. Quando você usa as bênçãos de Deus, saúde, prosperidade, emprego, oportunidades, para se tornar orgulhoso, você está indo contra a glória de Deus. Você está se revoltando contra o próprio Deus, o próprio Senhor. Reis e sacerdotes estavam enganando a nação de Israel e destruindo o caminho do povo de Israel, afastando o povo do Senhor, afastando o povo da lei do Senhor e de uma vida de justiça. E o versículo 13, mostrando que essa corrupção começa em todas as esferas e começa nos líderes, nos sacerdotes e nos reis, começando pelos líderes de Israel, também está dentro do povo. Mas essa corrupção encontra-se nos sacerdotes, encontra-se nos reis. E no versículo 13, a resposta de Deus é essa: por isso Deus irá lutar contra eles, porque eles esmagaram o povo, o pobre, e se enriqueceram disso. Meu irmão, quando a gente olha para o Brasil, tanta corrupção, tanta gente enriquecendo com a opressão do pobre, com a opressão do povo,
políticos, empresários, pessoas que estão enriquecendo e se usando da nação, e o pobre que oprime o próprio pobre, o pobre que rouba o pobre, que passa a perna no outro. Meus irmãos, vocês acham que uma nação que está vivendo tanta corrupção, uma das nações mais corruptas do mundo é o Brasil? Uma das nações mais imorais do mundo é o Brasil. Uma das nações mais idólatras do mundo é o Brasil. Você acha que Deus vai deixar isso sem disciplina? Você acha que Deus vai deixar tudo isso sem correção? O dia do Senhor virá, meu irmão, e Deus vai disciplinando paulatinamente, gradativamente, nações, famílias, estados, pessoas, chamando ao arrependimento, mostrando que tudo aquilo que elas estão fazendo e vivendo é tudo inútil, que elas precisam do Senhor da glória, que toda essa riqueza, todo esse roubo, toda essa corrupção, ninguém vai levar isso para a eternidade. As pessoas vão passar para a eternidade sem nada disso, mas que elas devem se voltar para o Senhor, porque o relacionamento com Deus é a coisa mais importante na vida de uma pessoa, porque o relacionamento com Deus determina a sua vida agora, mas determina a sua vida eternamente. Essa é a coisa mais importante da sua vida, irmão, porque você não trouxe nada para essa vida, e daqui você não vai levar nada. Você não vai levar uma agulha, você não vai levar seu carro, sua roupa, seu celular, você não vai levar bens, diploma, você não vai levar nada daqui. A coisa mais importante é o seu relacionamento com Deus. É isso que é de mais importante. E essas mulheres, a partir do versículo 16, que são esposas desses homens que estão vivendo na corrupção, esses homens que estão vivendo dessa corrupção e que estão enriquecendo por meio dessa corrupção os sacerdotes, os reis, os líderes da nação de Israel e suas esposas, que estão ali vivendo da luxúria, vivendo da riqueza corrupta de tudo isso. Pessoas que se alimentam, que se vestem de toda essa corrupção, dinheiro maldito, porque é um dinheiro de sangue. Essas mulheres sabem disso e estão vivendo uma vida assim de luxo, cheia de adereços no cabelo, de brincos, colares, anéis, pulseiras, piercing no nariz, aquela coisa, todos aqueles enfeites. Meus irmãos, essas mulheres serão punidas pelo próprio Deus. Olha aí que diz o versículo 24, que tudo aquilo, esses vestidos de festas, mantos, chales, bolsas, cadeiazinhas para os tornozelos, tudo isso, e aqui traz uma lista dessas coisas. E eu quero dizer uma coisa para você, nenhuma dessas coisas aqui é má em si mesmo. Não há problema nenhum em a mulher se vestir bem, usar um batom, usar um adereço, não tem problema nenhum com isso. O texto não é contra nada disso, mas o texto é contra isso, quando isso vem do roubo, da injustiça, quando isso está a serviço da imoralidade, da idolatria, quando isso vem da corrupção. Aí Deus está contra todas essas coisas. Nenhuma dessas coisas é em si problema, meu amado irmão, mas quando elas são fruto do pecado, quando elas são fruto do roubo e da corrupção, o que há é só destruição. O resultado disso é a própria destruição dessas coisas. Olha o que o texto sagrado diz: em lugar de perfume haverá podridão, por cinta corda, em lugar de encrepadura de cabelo, que é aquele enrolar do cabelo, penteados, calvície, irão raspar a cabeça dessas mulheres, em lugar de veste suntuosa, a própria cinza da própria cidade, e em lugar de formosura de beleza, elas serão marcadas no rosto, como faziam com os escravos. Meu irmão, os teus homens, diz o texto sagrado, cairão a espada, os teus valentes na guerra, e elas ficarão na porta da cidade, chorando pela desolação daquela terra. O fruto, o resultado do pecado é a morte.
O fruto, o resultado da rebelião contra Deus, de associar uma vida de pecado com aquilo que é sagrado, com o culto, com a oração, com a adoração, com a leitura da palavra. Meu irmão, unir essas duas coisas é destruição. Viver no pecado é destruição. Às vezes as pessoas não colhem o fruto do seu pecado aqui, mas o colherão na eternidade. Porque Deus não deixará o Brasil impune. Deus não deixará o pecado, a corrupção, a imoralidade, a injustiça impune. Nós somos uma das nações mais corruptas do mundo. Nós somos uma das nações mais imorais do mundo. Nós somos uma das nações mais violentas do mundo. Deus não deixará isso impune, meus irmãos. A igreja que está no Brasil precisa se levantar e chamar esta nação ao arrependimento, como Isaías está fazendo. Deus quer que a sua igreja pregue o arrependimento, pregue o evangelho, voltando as pessoas ao Senhor da glória. Que você chame as pessoas que você conheça ao arrependimento, as pessoas da sua família, as pessoas que trabalham com você, que estudam com você, mas que acima de tudo, você mesmo olhe para você. Estou precisando de arrependimento, estou associando uma vida de pecado com aquilo que é sagrado, estou deixando o Senhor, estou confiando nos meus bens, no meu dinheiro, estou rebelado contra Deus, vivendo em desobediência contra o Senhor. Meu amado irmão, que você possa se arrepender diante de Deus e que Deus use a sua vida como Isaías para pregar o evangelho, falar da graça de Deus, chamar as pessoas a se reconciliarem com Deus por meio do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e use sua vida, porque Deus não deixará nenhum pecado impune. Que você, meu amado irmão, seja sal e luz nesse mundo, para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.